Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo para falar agora diretamente com os músicos. Sim, você que é músico e participa de um ministério de louvor, hoje eu quero falar com você. Eu quero falar de alguns fundamentos que embasam o ministério de louvor, mas que é importante para você como músico que tem que ter muita atenção sobre isso. Mas antes da gente começar, calma. Nós vamos aí começando, já dá um like nesse vídeo, envia para o músico que você acha que precisa ouvir as palavras que a gente vai falar hoje e já vai curtindo aí, vai comentando, já vai seguindo o nosso canal aí, que hoje tem muita coisa, a gente vai fundamentar isso aqui para que isso não saia jamais da sua cabeça, beleza? Então o vídeo começa agora. Então, hoje eu gostaria de começar a falar um pouco sobre os fundamentos que embasam os músicos no ministério de louvor, não é verdade? Porque muitas vezes a gente vai falando do ministério de louvor em geral, sobre ministração, sobre ministros, mas esquecemos uma das partes mais importantes, que é eu como músico. O que eu preciso fazer, o que eu tenho que agir para poder eu saber que não é só tocar. Qual é o meu posicionamento? Quais são os fundamentos que me colocam participante nesse ministério de louvor? Né? E para começar, eu gostaria já iniciando, lendo a palavra do Senhor, nós vamos começar aqui em Jeremias 29:13. Vou ler aqui na minha versão, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Vou ler na versão aqui da minha Bíblia, que tá bem legal. É uma versão diferente, mas vai dizer assim: Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração. E em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. É o decreto do Eterno. Então a gente vai começar aí já embasando um fundamento muito forte quando a gente vai falar um pouco sobre o que você tem que começar. O músico, ele nunca começa no ministério de louvor sem a presença do Senhor. A presença, ela tem que caminhar com você em primeiro lugar. Então, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, é impossível você subir no altar para você apresentar um louvor, por mais talento que você tenha, se a presença não for com você. Então, é por isso que ele vai dizer aqui: olha, me busquem de todo o coração. Quando me buscares, me encontrareis. Vocês me buscarem de todo o coração, tá? Então, é necessário que a gente esteja conectado com Deus. Essa conexão, ela vai fazer toda a diferença. Não dá para você ficar uma semana inteira afastado do Senhor sem ter se encontrado com Ele para poder você tocar. Então, essa é a primeira parte. Primeiramente, conecte com Deus. Crie uma conexão com Ele, uma conexão de intimidade e busque Ele primeiro aqui, ó, do seu coração. Vale a pena dizer que não vale você tocar sem orar. Como é que você vai subir no altar tocar sem orar? Se você não tiver essa conexão em tocar, em estar assim orando na presença do Senhor, você só está fazendo música. Você está sendo só um talento, você não está buscando a presença, você está fazendo só música. É uma música, pronto, acabou, você está ali tocando ali para mostrar o seu talento. Então, vamos nisso. Vamos depender só do nosso talento? Vamos também depender da presença de Deus? É importante a gente lembrar disso. Próxima dica, próximo fundamento, dica que não pode faltar é excelência musical. Deus, ele merece o seu melhor. Deus, ele merece o seu melhor preparo. Sabe o que a palavra vai dizer em Jeremias 48, no versículo 10? Vai falar assim, que o trabalho desleixado em nome de Deus é maldito, e maldito é todo uso negligente da espada. Ou seja, quem trabalha de qualquer maneira, Deus não abençoa. Então, se você está ali para servir com um propósito, que você venha fazer com excelência. Gente, tanta gente fazendo aí a obra relaxadamente. Há tantas pessoas que querem servir, mas servem de qualquer maneira. Eu duvido que se você for servir lá no seu trabalho,
fazer a sua parte, se você fizer de qualquer jeito, seu patrão não te manda embora. Aham. Pois é. Então, até para a gente servir os nossos patrões, a Bíblia vai dizer que a gente tem que servir eles como se a gente estivesse servindo a Jesus. Então, por que que dentro da igreja, mas eu não sou assalariado? Amigo, você tem um chamado. Não vai pensar que você não está recebendo, você não vai dar o seu melhor. É importante dizer que você aceitou estar no Ministério de Louvor para tocar, você tem que dar o seu melhor. Estude, estude. Porque muitas vezes o que que acontece? O músico ele chega sem estudar as músicas. Às vezes nem escuta a playlist que o ministro colocou. É um absurdo. Como eu vou chegar lá sem sequer ouvir ou ter ideia do que eu vou tocar? Outra coisa, não sabe o tom, não sabe a cifra, não sabe a estrutura da música, não sabe como a música tá planeada ali para tocar, não sabe nada. Chega cru lá, só com o instrumento, achando que os outros têm obrigação de te ensinar ou te mostrar alguma coisa. A gente se ajuda porque nós estamos em unidade, mas ninguém tem obrigação de estudar por você, não. É uma coisa que só você pode fazer. Entendeu? Pegar no instrumento, praticar a estrutura da música é uma coisa que é muito individual de cada um. É necessário que a gente faça essas coisas. Outra coisa, improvisa sem um controle nenhum, embola o som, não deixa o som limpo. Entendeu? Na hora que é para aparecer o violão, tá a guitarra fritando lá. Na hora que é para aparecer mais o piano, a bateria tá querendo fazer um drop que nem sequer existe. Então, não pode, gente. Tem que ter controle. O improviso ele é bom, mas é bom para quem estuda. Para quem sabe, músico que estuda, ele consegue fazer uma improvisação legal, a música está bem estruturada, a gente dá gosto de ouvir. Então, o ensaio do louvor, ele não é para você aprender a música, é só para a gente ajustar. E a gente está acostumado a ficar aprendendo música na hora que tem que ser um ajuste. Vamos parar com isso, músico, pare com isso. Você foi chamado para ser diferente, então para servir, sirva com excelência, tá bom? Próxima, outro fundamento, tenha sensibilidade, exatamente, tenha sensibilidade do Espírito. Em Apocalipse 2, no versículo 7, vai dizer que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É necessário que a gente tenha uma sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Às vezes a gente está tocando ali, a gente está focado numa técnica que a gente sabe, mas a gente tem que saber também que nós estamos debaixo de uma direção espiritual. Então, se você tem ouvido, você vai estar sensível que o Espírito Santo está falando para você fazer naquele momento. E é nessa unidade, em corpo, de sensibilidade, que a presença vai ser manifestada através do seu instrumento. Sim, porque eu já vi várias situações em que um músico começa a tocar e o fogo do Espírito Santo é lançado sobre a igreja somente pelo som do instrumento. Lembre-se que você também é um tangedor, que é aquele que traz a presença de Deus para a igreja. É muito importante você ter essa visão de servo tangedor. Então, o que, que não é legal eu fazer? Olha, tocar igual o tempo todo, sem uma dinâmica, isso não vai trazer sensibilidade. É necessário que você visualize isso. Ignorar o ambiente do culto, às vezes o ambiente está pedindo ali, o worship está pedindo um momento de guerra, o baterista tem que estar muito ligado nisso, está pedindo ali um movimento de guerra, uns tambores, e a gente está ali parado e não está sentindo que o Espírito está nos levando a essa sensação. Por exemplo, não olhar para o líder, né? Ficar ali focado, mas não olhar para quem está liderando ou ouvir quem está liderando o louvor, porque ele ali, quem está à frente do ministério ali, quem está ministrando, ele está sendo direcionado pelo Espírito, então é necessário que a gente preste atenção nessas coisas. Então você vai ter que saber. Então, na prática, o que isso quer dizer? Eu tenho que saber o momento que eu tenho que tocar menos, ou que eu tenho que tocar mais, eu tenho que saber quando crescer, eu tenho que saber até quando eu vou parar e deixar somente a igreja. Até nisso eu tenho que estar ligado. Se eu estou conectada, se eu tenho essa sensibilidade como músico, eu vou saber fazer isso. E vou deixar, às vezes, somente a igreja adorar. Tá? Então é necessário que eu esteja orientada e sensibilizada nessa situação.
Outra coisa, minha postura no altar como músico. Isso é um assunto até meio polêmico, né? Porque muito músico gosta de estar de qualquer maneira, gosta de estar de uma maneira que não agrada. Então, assim, você está ministrando mesmo sem falar nada, tá? Não se esqueça que mesmo você lá na frente, você não tá falando nada, você tá segurando sua guitarra. Muitas vezes, né, vamos lembrar que os músicozinhos aí de plantão têm mania de ficar mexendo no instrumento. Ah, mas o som tá desligado. Mas o pastor tá falando, ele tá lá. Dinga, 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 dinga. A igreja não tá ouvindo, mas quem tá no altar ouve o que você tá fazendo. Então, assim, é necessário você saber que você, mesmo parado, você está ministrando. E a igreja está te ouvindo, está te observando. Nós somos uma Bíblia ambulante, gente. Não é preciso ninguém falar nada, não é preciso você abrir sua boca. Você, o seu estilo de vida, o que você faz é uma Bíblia ambulante. Então é necessário que a pessoa está olhando para você e você está ministrando conforme vai falando. Então, o que vai acontecer? Evita, tá? Evita ficar mexendo no celular sem propósito, desproporcionadamente. Demonstrar desinteresse que você não tá nem aí com o que tá acontecendo, viajando, às vezes assim, na maionese, né? Como a gente costuma dizer, porque as pessoas estão te olhando, você tem que estar conectado em tudo. Ficar conversando durante o culto, babá, né? Mania, né? Que o músico tem de ficar conversando ali. Lembra que as pessoas estão olhando para você e elas estão sendo influenciadas pelo seu comportamento. E que toda ação ela vai gerar o quê? Uma reação. Então, fica ligado nisso, que isso é muito importante, a gente não pode. Outra coisa é o compromisso. Você tem que fundamentar, gente, músico talentoso não quer dizer que é músico comprometido. Porque o músico que não é comprometido e ele tem talento, para mim, não serve para nada. Porque às vezes você tem um músico que ele é treinável, mas ele tem um compromisso incrível. Ele pode não ter o talento que o outro tem. Ele é treinável, mas ele tem muito compromisso. Você pede para ele participar das coisas, ele participa, ele está atento a tudo, ele ouve as músicas. Então, agora aquele músico, chegar lá eu faço, eu sei mesmo. Isso é falta de compromisso, tá? Outra coisa, chegar atrasado. Você que gosta de ficar faltando sem avisar, tá? O seu líder precisa saber aonde você anda, por que que você não apareceu, porque lembre-se que há um corpo que está contando com você. Outra coisa, levar o seu ministério de qualquer maneira. Chegar lá eu faço, chegar lá eu vejo. Chega aí como se fosse a última, né, Coca-Cola, né, do pedaço, o último biscoito do pacote, achando que tudo gira à sua volta. Esquece, não gira. Então, se você não é fiel no pouco, você não vai crescer. Se você não consegue, às vezes, ser fiel à sua igreja que é pequena, às coisas que é pequenas, que são ali, às vezes, só resumido, mesmo que sua igreja seja enorme, se você não sabe, às vezes, ficar ali naquele cantinho e servir a Deus em adoração como deve ser, de nada vale, tá bom? De nada vale você estar ali. Porque como é que Deus vai te colocar, vai crescer seu nome, vai soprar seu nome, sendo que você está levando o ministério sem compromisso e de qualquer maneira, né? Vamos pensar sobre isso é pesado, bem pesado. Uma coisa muito importante, você músico, é preciso ter unidade. Em 1 Coríntios 12 vai falar sobre o corpo, a importância de cada parte do corpo tendo Cristo como cabeça e cada parte do corpo tendo a sua importância. Então eu quero te lembrar que você não está sozinho nesse ministério. Você não é sozinho, você tem outros músicos que tocam com você. Você faz parte de um corpo, você serve ali, você tá tocando para o ministro ministrar, não só para você ficar solando a sua guitarra, tá? Então é necessário você lembrar disso. Eu acho interessante que aqui nos versículos aqui o Paulo vai dizer assim, ó, que o corpo é o conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam
em conjunto, onde Cristo, claro, é o cabeça desse corpo. Então, eu quero dizer que você não está sozinho. Então, não adianta você tentar ficar competindo com outros músicos, porque cada um é individual. Às vezes você tem um guitarrista que é excelente em solo, mas o outro pode não solar tanto, mas ele complementa esse solo porque a base dele é muito boa. Então, os dois juntos entra na combinação perfeita. É necessário pensar nisso. Outra coisa, tocar mais alto do que todo mundo só para se aparecer. Não, gente, corta, vai, parou. Ignorar o líder tá ali te dando uma direção e te dando um direcionamento e você simplesmente está ignorando porque você quer fazer o que você quer. Então, assim, lembre-se que você está trabalhando em unidade. Então, se eu trabalho em unidade, eu não estou sozinho nesse barco, entendeu? Se o barco afundar e você fizer ele afundar, lembra que vai todo mundo afundar com você. Quando chamarem a sua atenção ou fizerem algum comentário, às vezes sobre o louvor, lembra que eles não estão falando de você em específico, eles vão falar do ministério em si, porque todo ministério é prejudicado por uma má decisão sua, uma má decisão minha. Então a gente tem que pensar em unidade, beleza? E eu quero finalizar aqui a minha parte dizendo que você precisa ter o coração certo. Se o seu coração está firmado de uma maneira certa, então você está no caminho certo. O que em 1 Samuel 16, 7 vai dizer? Samuel, quando estava escolhendo ali, quando Deus mandou ele ungir Davi como rei, ele começou a ver os irmãos de Davi. E ele achou, pela aparência do irmão dele mais velho, ele achou que aquele era o escolhido. Mas aí Deus vai falar com ele assim: olha, não atente para a aparência, porque eu estou olhando o coração. O Senhor, ele vê somente o coração. Então, Deus, ele vai ver além da sua música. Deus vai ver além do seu instrumento. Ele vai ver o seu coração. O seu coração, ele tem que estar no lugar certo. Então, não toque com orgulho, não toque de qualquer maneira, não se sinta ofendido facilmente, não, não fique achando assim, fica sem aceitar uma correção verdadeira, sabe? Porque senão você vai estar com o coração no lugar errado. Então, nós como músicos, é necessário a gente entender que o nosso coração ele tem que estar no lugar certo, tá? A gente tem que estar com o coração pronto para aprender, humilde, aprendível. Essa que vai fazer a diferença de mim como músico, de como músico preparado para estar na presença do Senhor. Então, o músico no ministério de louvor, ele não é alguém que toca bem. Ele é alguém que vive bem, que serve bem e ele toca bem com propósito. Esse é o músico verdadeiro, um músico de louvor, um tangedor, é aquele que toca com propósito, toca com o coração no lugar certo. Eu espero que essas dicas, esses fundamentos, eles venham fazer a diferença na sua vida e que você daqui para frente, se você comete uma dessas gafes, né, você possa girar a chave e falar: não, daqui para frente eu quero ser diferente, porque é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera de nós verdadeiros adoradores. Gente, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Não sai desse vídeo sem dar um like, não fique sem passar para alguém e que você possa ter o coração aprendível no Senhor, viu, músico? Fica crente porque é necessário e para a semana tem mais. Fica com Deus.